Querido, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 28. A partir do verso 10, nós vamos ler esse tempo, essa palavra. Gênesis 28, a partir do verso 10. Que você possa estar com o teu coração aberto para Deus falar com você essa noite. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, através desses dias, em nome de Jesus. Você encontrou aí? A palavra do Senhor diz assim: Partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro. Gênesis 28, a partir do verso 12. E sonhou, e eis que posto uma pedra na escada, ou melhor, e sonhou, eis que posto na terra uma escada, do cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar a terra, a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E estendendo disse, e temendo ele disse: Quão temível é este lugar! Este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Verso 18 diz assim: Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre o cujo topo entornou azeite. E este lugar, cidade outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Senhor, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto o Senhor me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Você pode fazer uma oração nesse momento? Senhor, eis-nos aqui esta noite, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa nos confrontar, mas que o Senhor possa nos confortar, em nome de Jesus, amém. Queridos, não existe nenhum país no mundo em que todas as cidades foram infectadas com o coronavírus. Mas certamente todas as cidades do mundo foram infectadas por medo, insegurança e incerteza. E desde que começou essa quarentena, o Espírito Santo tem nos impulsionado a falar sobre lembre-se. A semana passada nós falamos, lembre-se das promessas. Fiel é Deus que prometeu, Ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então lembre-se das promessas que Deus fez. Todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Creia nisso, confie nisso, acredite nisso. Ele é fiel, aquilo que Ele liberou, Ele vai cumprir. Ele é fiel. E nós aprendemos na semana passada, nessa série que estamos ministrando, é que Balaão, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus e ele não conseguiu, porque o Deus da aliança protegia o povo. Até que Balaão teve uma ideia: olha, se Deus é fiel e Deus não muda, o povo, ele é infiel, o povo muda. Então Balaão fez o povo se corromper. Quando o povo se corrompeu, entrou em estado de desobediência, então abriu brecha e o povo começou a ser amaldiçoado. Até então que houve arrependimento. Isso que é maravilhoso, amados, que quando nós nos arrependemos, a graça, a misericórdia, o perdão do Senhor vem sobre nós. Quando o povo se arrependeu, a graça do Senhor foi sobre o povo voltou a prosperar e Balaão foi morto. Deus nos chama para lembrarmos das promessas. Lembre-se de tudo aquilo que Deus liberou para você. Ele é fiel, mantenha o foco firme na promessa. Não ande mediante a circunstância, ande mediante aquilo que Deus prometeu para você, porque fiel é aquele que prometeu. E essa noite eu quero te desafiar a lembrar daquilo que Deus fez para você. Tem um hino do cantor cristão muito antigo, diz assim: conta quantas bênçãos recebidas são,
há de ver surpreso quanto Deus já fez. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Sabe, querido, nós estamos comemorando 11 anos de Igreja Batista Renovada em Toledo. Deus tem agraciado essa igreja, Deus tem trazido uma história maravilhosa através de tantas pessoas que passaram por aqui. E Deus está nos impulsionando para um novo tempo. A década girou também, não só 2020, como nós estamos vivendo uma nova etapa, uma nova década como igreja local. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer, promessas que foram liberadas, agora nós vamos começar a fluir em tudo que Deus prometeu. Creia, Deus é fiel. Mas é importante nós olharmos e lembrarmos aquilo que Deus fez, os marcos que foram colocados. Sabe, queridos, de certa forma a crise ela é maravilhosa, porque a crise ela nos aproxima de Deus. Sabe, os meus filhos, quando eles estão com medo, eles imediatamente, eles param o que eles estão fazendo e vêm correndo para o quarto do pai. Eles vêm correndo para o colo do pai, eles vêm correndo para um ambiente de segurança, sabe por quê? Porque eles sabem que quando eles estão em crise, o pai, a mãe, quem eles sente segurança vai proteger eles. Então em tempo de crise é tempo de você correr para os braços do pai. Em tempo de crise é tempo de você deixar o que você está fazendo, não atentar às palavras, não aceitar a circunstância, mas que você possa correr para o braço do pai. Esse é um desafio que nós temos. Nós precisamos nos esconder nele. O problema é que quando a crise está tão grande, às vezes a crise está tão perturbadora, que nós esquecemos aquilo que Deus fez. E muitas pessoas só estão no começo deste tempo, já está preocupada com todas as coisas, as contas, as dificuldades, sabe? E Deus ele fala para nós, amados, entendermos que Ele é fiel, aquilo que Ele liberou sobre nós vai se cumprir, e Ele faz a gente lembrar de tudo que Ele já fez por nós. Eu tenho certeza que você já passou por momentos muito mais difíceis do que você está passando hoje. E eu quero desafiar esta noite você lembrar. Lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se cada vitória que Deus já te deu. Lembre-se a bênção que Deus já fez por você. E a primeira delas é a nossa salvação, amados. Não existe bênção maior do que a restauração, do que a graça do Senhor sobre nossas vidas. Não existe milagre maior do que nós sermos alcançados pelo amor de Deus. E isso nós precisamos lembrar diariamente. O apóstolo Paulo, ele diz isso, sabe, eu não me glorio nas coisas, eu me glorio naquilo que o Senhor fez por mim. E nós precisamos nos gloriar, nós precisamos lembrar, nós precisamos estar focados nas palavras, nos feitos do Senhor sobre nossas vidas. Quando Davi ele chegou para enfrentar Golias, ele tinha um grande desafio. E o maior desafio antes de Golias era convencer o rei, entregar uma nação na mão de um menino. Entenda bem que aquela circunstância era uma circunstância de crise. E quem perdesse aquela batalha, então o povo perdedor seria servidor do outro povo. Como que um rei ia entregar na mão de Davi toda a nação? Sabe como Davi convenceu o rei? Lembrando dos feitos que o Senhor havia feito na vida dele. Lembrando dos marcos, dos momentos em que Deus o abençoou. E em 1 Samuel 17:34, Davi começa a dizer para Saul: olha, quando eu apacentava, sabe, as ovelhas, veio um leão, veio um urso, e o Senhor me deu força, e eu venci eles. E assim como eu venci aquele leão, assim como eu venci aquele urso, assim como eu venci naquele dia, assim como eu venci naquela batalha, o Senhor vai me dar força e eu vou vencer Golias. Sabe, querido, começa a lembrar as crises que você já enfrentou, as dificuldades que você já enfrentou, sabe, as limitações que você já enfrentou, e começa a dizer: olha, o Senhor me fez vencer lá, e o Senhor vai me fazer vencer aqui, porque as promessas do Senhor não acabam em 2020, as promessas do Senhor não acabam em março, as promessas do Senhor continuam na minha vida, e Ele falou, Ele é fiel, Ele vai me levar lá. Sabe, amados, eu quero te provocar essa noite a lembrar do que Deus fez. Antigamente, não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. E as histórias eram passadas de pai para filho. E no povo de Israel era assim, eles contavam os feitos de pai para filho, de pai para filho.
E próprio Jacó, ele conhecia o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaac, seu pai. Porque as histórias dos milagres, da provisão, da palavra, eles iam ouvindo e eles iam acreditando e caminhavam naquilo. Nós precisamos lembrar que nós servimos um Deus geracional. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E vai transcender nossa geração, vai alcançar outras gerações. Entenda bem que o Senhor te chamou para ser um líder geracional. O Senhor te chamou para ser um sacerdote geracional. O que você vai fazer não vai acabar em você, é muito maior do que você. Então não tema. O Senhor nos chamou e Ele vai nos conduzir para este tempo. Sabe, amados, eu creio muito que nós estamos vivendo um tempo muito profético. E como João falava em Apocalipse, quem tem ouvido ouça para que o que o Espírito diz à igreja. Eu digo para você hoje, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está nos fazendo voltar em alguns marcos, para nós lembrarmos quem Ele é e o que Ele fez. Porque muitas vezes nós esquecemos quem Deus é, muitas vezes esquecemos o que Ele fez. E nós precisamos voltar a alguns lugares de segurança, alguns marcos da nossa vida, para nós lembrarmos quem Ele é. Sabe, eu tenho um marco na minha vida, e ele é um chocolate, por incrível que pareça. Para quem não conhece meu testemunho, eu tive um tempo de crise extrema financeira, 6 meses de escassez total. Dependia de cesta básica, dependia de ajuda dos irmãos, da igreja. E eu vinha de um tempo de prosperidade muito grande, então foi uma queda, uma recessão na minha vida muito forte. E aquilo Deus tratando minha vida, tratando meu caráter, tratando o orgulho, tratando a prepotência, tratando a dependência nele. E eu lembro que no ápice da minha crise, eu estava trabalhando num lugar que para mim estava sendo muito difícil. E na ida eu comprei um pastel e um guaraná, e eu tentei comer aquilo, e aquilo descia como amargo. E eu não entendi aquilo, eu falei, o que é isso? Sei lá, eu estou doente, o que está acontecendo comigo? Então eu parei em outro lugar, e eu fui então, e comprei um chocolate. Um chocolatezinho Star, uma explosão de sabor, que delícia. E quando eu tentei comer aquele chocolate, descia amargo como fel. Aquele dia eu percebi o quão doente eu estava, já somatizou. Eu estava tão amargurado que o que eu comia me trazia amargura. Eu estava tão amargurado, chocolatra que sou, não consegui comer aquele chocolate. E por muito tempo, mesmo depois de passar a crise, eu não conseguia comer, porque passou a crise, passou a doença que estava somatizada ali, mas a minha emoção ainda não havia sido curada. Mas sabe, para a glória do Senhor, semana passada eu comi chocolatinho, ô chocolate bom. E eu faço questão de quando eu compro uma caixa de bombom para meus filhos, eu pego aquele chocolate e eu lembro de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, a provisão que Ele tem feito na minha vida, o transbordar que Ele tem feito na minha vida, porque Deus é fiel. Eu não sei qual marco você precisa lembrar, o que você precisa lembrar, algo que você sabe que foi um tempo de Deus, de transicionar de Deus na sua vida, e o Espírito Santo quer te levar lá para lembrar quem Ele é e o que Ele fez por você. Queridos, eu falo com todo temor no meu coração. Se Deus não me desse mais nada, se Ele não fizesse mais nada, a gratidão no meu coração seria tanta, querido, porque Deus já me abençoou tanto. Deus me deu uma família abençoada, Deus me deu uma igreja abençoada. Eu amo servir essa casa, eu amo as ovelhas que o Senhor tem me dado para cuidar. Eu amo onde eu moro, eu amo o que eu faço. Eu sou um homem feliz, eu sou um homem que tem o contentamento. Mas eu sei que Deus tem muito mais para derramar, não somente para a minha vida, mas para a sua vida, querido. Então entenda bem, lembre-se dos pontos onde você caiu e se levantou, onde Deus se manifestou na sua vida. E sabe, querido, eu entendo que neste tempo, quando o Senhor nos faz voltar para alguns marcos, o principal dele é a nossa casa, é a nossa família. O Senhor está nos fazendo voltar para estruturar a base. O Senhor está nos fazendo voltar para estruturar o fundamento. Sabe, existe muitas pessoas que têm sucesso profissional, que têm sucesso ministerial, que têm sucesso, entre aspas, ministerial, né? Entre aspas, sucesso profissional, entre aspas, sucesso financeiro, entre aspas, sucesso aí fora, mas a sua casa está destruída. O seu ambiente de lar está destruído. Os seus filhos estão destruídos, o seu casamento está destruído.
Os relacionamentos dentro do lar estão destruídos. E Deus nos faz voltar agora para a reestruturação, para fundamentar aquilo que está no coração do Pai. Sabe, infelizmente, esses dias de quarentena está crescendo de forma assustadora o caso de violência doméstica. Assustadoramente. Porque as pessoas não sabem conviver como família. Sabe por quê? Porque os papéis foram invertidos. Porque está todo mundo saindo para conquistar o mundo e está perdendo a sua casa. Está todo mundo saindo para conquistar um carro novo, o crescimento da empresa, o crescimento profissional, o crescimento intelectual, e está perdendo o fundamento da casa. O Senhor nos fez voltar para o nosso lar, querido. E há muito tempo nós já vemos declarando que o avivamento da cidade vai começar pelos lares. E nós cremos nisso, e nós vivemos isso como igreja. E é por isso que o Senhor está nos trazendo de volta para reestruturar a base. Sabe, o Senhor quer nos livrar do ativismo. E o Senhor está nos trazendo para este marco, a nossa família, o fundamento, aquilo que serve como base. Sabe o que é interessante? Quando o exército está perdendo a guerra, eles recuam, eles voltam para o quartel-general e ali eles refazem a estratégia. Quando o time está perdendo de goleada no primeiro tempo, no intervalo eles vão para o vestiário e ali eles revêem a estratégia. Deus está nos dando uma oportunidade para nós irmos para nossa casa, nosso ambiente de segurança e revermos como nós estamos. Como você está como pai, como você está como mãe, como você está como filho, como você está como irmão. Eu estou tão feliz com essa quarentena que nunca vi meus filhos tão unidos. Não tem amiguinhos. Eles precisaram aprender a conviver, eles precisaram aprender a se ajudar, a dividir os brinquedos, a brincarem juntos. Sabe, queridos, nós precisamos nos livrar dos ativismos. Mas não adianta o Senhor nos voltar para o marco, o Senhor nos voltar para o quartel-general, o Senhor nos voltar para a base, para a fundamentação ou reestruturação, e aí nós ficarmos a vida toda, o tempo todo, em Netflix, em redes sociais, em conversas tolas, em brigas e discussão. Sabe, o Senhor nos permitiu voltar para a reestruturação. E a minha pergunta para você, o que você tem feito com esse tempo? Você está reclamando do governo, reclamando das pessoas, brigando pela internet? O que você está fazendo com este tempo? Gastando tempo assistindo temporadas e séries, maratonas de séries? Ou você está transformando a tua casa numa Betel, na casa de Deus, num ambiente de salvação, de restauração, de vida? O que você está fazendo com este tempo? Deus, Ele te chama. Deus, Ele te chama para restaurar os marcos. Deus, Ele te chama para restaurar, para reestruturar. Deus, Ele te chama para trazer vida nova. Deus, Ele te chama para restaurar aquilo que está perdido. Amados, em Mateus 6,6, Jesus diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está no secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Deus está nos chamando para entrarmos no secreto. Deus está nos chamando para entrar na nossa casa. Deus está nos chamando para fechar a porta do nosso quarto, intimidade adorar, intimidade buscar. O Senhor está nos dando um tempo de não ativismo e um tempo de intimidade. Sabe, amados, quando nós estamos correndo não tem como perceber a paisagem. Quando nós estamos acelerados demais, não há tempo de cuidar dos detalhes que são importantes. Então o Senhor nos fez parar para reestruturarmos, para alinharmos e para realinharmos algumas coisas. O que Deus está pedindo para você? O que você precisa reestruturar como família? O que você precisa reestruturar como sacerdote? Você como mulher sábia que edifica a sua casa? Você como filho? Você como irmão? O Senhor nos trouxe para o lugar de segurança para nos realinhar. O Senhor nos chama para este tempo. Amados, Betel significa casa de Deus. Bet, casa, El, Deus, do original hebraico. E Jacó, nós conhecemos a história dele. Um homem enganador, traiçoeiro, enrolou o seu irmão, enrolou o seu pai, com a maternidade superprotetiva da sua mãe. A mãe inverteu o papel e enganou o seu próprio marido. E mediante a isso, Jacó, ele começa então um processo de peregrinação, porque o seu irmão o queria matar, então ele começa a caminhar. E aí nós começamos a ler
Quando ele chega sem nada, sem recursos, ele não tinha estrutura nenhuma, ele estava sozinho fugindo. De repente, a noite chega. Sabe, amados, no verso 11 diz assim: ali passou a noite. Sabe, a noite ela chega, e a noite chegou para nós. Sabe, o tempo de crise chega, e o tempo de crise chegou. E o que nós iremos fazer neste tempo? O que nós vamos fazer neste tempo de noite, de escuridão, de crise? Você pode simplesmente desistir de tudo, do teu ministério, do teu casamento, da tua empresa, do teu trabalho, dos teus sonhos. Ou você pode fazer desse ambiente um ambiente de transformação, um ambiente, sabe, de impulsionamento. E foi isso que Jacó fez. No lugar de ele ficar reclamando que ele não tinha onde dormir, ele pegou uma pedra, e daquela pedra ele fez um travesseiro. O que você está fazendo com essa crise? Não aceite a crise, mas crie na crise. Aproveite esse tempo para desenvolver projetos. Aproveite esse tempo para deixar Deus te lançar. Aproveite esse tempo para Deus realinhar. Aproveite esse tempo para dedicar tempo à tua família, o cuidado com os teus filhos, no diálogo. Aproveite esse tempo para alinhar os pontos. Aproveite esse tempo. E de repente, ele começou a sonhar. Sabe, amados, a crise tenta roubar o nosso sonho. E talvez você está tão angustiado que você não consegue sonhar. Então faça o seguinte: volta aos sonhos que o Senhor já te deu. Volta aos marcos que o Senhor já te deu, os sonhos que te impulsionam até aqui. Volte a Ele, relembre de tudo que Deus já falou para você. Então Jacó, ele começa a sonhar. E olha só que profético esse sonho. Tinha uma escada que começava embaixo e até o alto do céu. E o interessante é que ele via os anjos de subirem e descerem. Não era anjos que desciam e subiam. Ou seja, naquele ambiente já havia anjos do Senhor protegendo ele. Entenda bem, querido, na crise os anjos do Senhor já estão à sua volta. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem. Os anjos do Senhor estão à sua volta. Os anjos, eles subiam e desciam, significava que os anjos já estavam ali com Jacó. Ele não estava sozinho com aquela pedra. Tinha anjos do Senhor naquele ambiente. E de repente vem aquela escada. E ele começa então a ter essa revelação através de sonho. E de repente, o Senhor disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Abraão, o teu, no caso, avô. Na Bíblia está seu pai, ok? Porque Abraão que era o patriarca, Deus de Isaac, que era seu pai. A terra que agora estás deitado, te darei. Sabe o que Deus faz naquele momento? Deus começa a pegar Jacó, mesmo antes de ele estar pronto, mesmo antes de Jacó ter sido transformado, ter um encontro em Peniel. Deus começa a dizer: ó, Jacó, tudo aquilo que eu liberei sobre o seu avô Abraão, tudo aquilo que eu liberei sobre Isaac, o seu pai, eu vou liberar sobre sua vida. Tudo aquilo que eu prometi para eles foi algo geracional e vai tocar você. Mas sabe, querido, este encontro que Jacó teve em Betel, ele foi antecedido pelo seu avô. Se você puder abrir a tua Bíblia, em Gênesis 12:8, diz assim: Abraão, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe o que é maravilhoso, queridos? Que antes de Jacó, o neto de Abraão, chegar naquele ambiente, o avô dele já tinha feito o caminho. O avô dele já tinha levantado um altar, o avô dele já tinha preparado o ambiente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Precisa começar por você. Sabe, talvez a tua família até hoje foi um caos. Talvez a tua família até hoje foi, sabe, uma vida triste, crise em cima de crise, maldição em cima de maldição. E o Senhor chama você hoje para estabelecer um altar. O Senhor chama você para estabelecer um início de uma bênção familiar. Sabe, nós estamos num projeto Minha Casa, Uma Igreja. E às vezes o sacerdote não tem iniciativa, mas você, mulher, pode ter. Talvez os teus pais não tenham iniciativa, mas você, filho, pode ter. Erga um altar de adoração na tua casa. Erga um altar de adoração. Começa por você. Abraão, ele começou a preparar um caminho profético para a família dele. Até que um dia Jacó fez o mesmo caminho que o vô fez. Eu quero perguntar para você o que você tem feito por sua geração.
o que você tem feito pelos teus filhos, o que você tem feito pelos teus netos, o que você tem feito pela próxima geração, o que você está fazendo com o que o Senhor colocou nas suas mãos. Abraão, ele preparou o caminho, até que Jacó teve um encontro com Deus de Abraão. E Deus começa então a liberar uma palavra profética para aquele homem. E ele começa a dizer: eu te darei tudo que eu prometi aos teus antepassados. Eu te darei, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Querido, entenda bem, não existe família perfeita. E nesses dias de quarentena a gente tem visto isso muito bem. O quanto nós somos imperfeitos. Convivendo mais tempo juntos, a gente começa a perceber quanto nós temos coisas a alinhar ainda. Mas não se trata de família perfeita, se trata de família abençoada. O Senhor diz que a tua família é uma família abençoada. Não aceite nada diferente disso. Abraão creu na promessa e seguiu. Isaac creu na promessa e seguiu. Agora era a vez de Jacó. E Deus diz para Jacó: olha, através da sua vida. Mas eu quero que você entenda bem que Jacó, ele estava fugindo do irmão dele. Jacó acabou de enrolar o pai, Jacó acabou de mentir para o irmão, acabou de roubar, usurpar a bênção do irmão. E Jacó, ele não tinha tido um encontro genuíno de transformação, ele não tinha tido o peniel dele com Deus ainda. E mesmo assim Deus liberou uma palavra. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele não está te olhando o teu aqui e agora. Talvez você está dizendo: eu sou tão fraco, eu sou tão limitado, não tem como. Mas Deus diz para você: olha, a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó está sobre você. E você precisa pegar nisso, acreditar nisso e começar um processo de transformação. Jacó começou nesse ambiente de transformação, nesse processo. E sabe o que Deus continua dizendo para ele no verso 15? Eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei. Queridos, Deus, ele não desampara você. Ele não nos desampara. Ele não desampara os seus filhos. Ele é um bom pai, e um pai não abandona os teus filhos. Ele está conosco e ele não vai nos deixar. Talvez você está perguntando: mas onde Deus está no meio de tudo isso? Deus continua governando, Deus continua no controle, Deus continua, sabe, com toda a graça e amor, cuidando da gente. E o que Ele está fazendo isso é nos empurrando para o nosso propósito, nos fazendo voltar para o marco. Existe um propósito em meio a esse caos mundial, e nós precisamos entender isso. Jacó, ele entende que é Deus que estava ali. Sabe, queridos, Betel é um lugar de conexão de céu e terra. Sabe, o Senhor nos tirou dos prédios, e nós, como templo, estamos nos encontrando em casa para construir um altar ao Senhor. O Senhor quer que não somente você como indivíduo seja o coração conectado com Deus, mas Ele quer que a tua casa seja um Betel, que a sua casa, que o seu lar seja a casa de Deus. Ele está nos chamando para que a nossa casa seja um ambiente de cura, restauração, ativação profética, do mover do Espírito Santo. Sabe, o modelo familiar que Deus preparou para nós é famílias estruturadas, que preparam pessoas estruturadas, que saem para uma sociedade desestruturada para então estruturar essa cidade. O Senhor nos chama para isso. É inadmissível nós ficarmos educando nossos filhos da palavra por 17 anos e no primeiro semestre da faculdade eles desviar. Sabe por quê? Porque talvez nós fomos religiosos durante 17 anos e não ensinamos os princípios, não imprimimos dele a vocação, o chamado de quem eles são. Está faltando intencionalidade. Está faltando o pai ser mais intencional com o filho. Está faltando, pai, você sentar com o teu filho e ensinar: filho, assim que ora. Filho, olha o pai orando de madrugada, olha o pai orando aqui no quarto com a porta fechada. O teu filho precisa ver você buscando a Deus. O teu filho precisa ver você lendo a Bíblia. Como ele vai aprender a ler a Bíblia se ele não sabe que o pai não gosta nem lê? Como o teu filho vai ser fiel, sabe, numa vida de devocional, se você não sabe nem o que é devocional? Como que tua esposa vai viver um ambiente de segurança se ela não vê em você o sacerdote, o pastor da tua casa? Mulher, como que o teu marido, os teus filhos vão entender o amor, a proteção de Deus, se você não tem sido sábio, se você não tem edificado o teu lar?
Filho, como você quer viver mais tempo, mais dias, ser próspero, se você não tem honrado teu pai e a tua mãe? Você percebe como está desestruturado? Então Deus nos dá uma oportunidade de voltarmos ao marco e reconstruirmos, reestruturarmos aquilo. Betel é um lugar de conexão entre céu e terra, e Deus está chamando que a tua casa seja o ambiente dessa conexão. A tua casa precisa ser um ambiente de glória, de graça. Sabe, querido, quando a tua casa foi um Betel, a pornografia não vai alcançar a tua casa, o adultério não vai alcançar a tua casa, a traição não vai alcançar a tua casa, a falência não vai alcançar a tua casa. Quando a tua casa for a casa de Deus, sabe, as coisas do mundo não entrarão na tua casa, porque lá há a santidade, há lá a presença de Deus, e onde a presença de Deus está, o mal não está, onde a presença de Deus está, as trevas não chegam. Nós precisamos entender isso. A tua casa tem sido Betel ou tem sido uma baderna? Como que está o ambiente da tua casa? É um ambiente de adoração, de salvação? Sabe, queridos, por muito tempo nós temos visto crentes religiosos, pessoas com 10 anos de convertido, que não conhecem a palavra, não sabem orar, não flui em nenhum ministério, mas todo domingo está aqui. O que Deus nos fez nós voltarmos para a nossa casa, para nós entendermos que é importante a congregação, é importante estarmos juntos. Nós estamos com muita saudade, nós queremos estar juntos, nos abraçando logo, logo. Mas o Senhor nos fez voltar para a nossa casa, para nós entendermos que nossa casa precisa ser um Betel, precisa ser a casa de Deus. A nossa casa precisa ser um ambiente de adoração. Não tem como você só ler a Bíblia na igreja, não tem como você buscar Deus só na igreja, não tem como você viver uma vida de intimidade só na igreja. O Senhor está dizendo, na tua casa é um lugar de habitação de Deus Todo-Poderoso, e lá precisa ser um ambiente de adoração, lá precisa ser um ambiente de cura, lá precisa ser um ambiente de transformação. E sabe, na grande congregação vai ser então a grande celebração. Eu te pergunto, você está fazendo culto familiar? Você está tendo tempo de devocional e oração como família? Quantos capítulos você lê da Bíblia por dia? Quanto tempo você fecha a porta do teu quarto e vai ter de intimidade com Deus por dia? Se a tua pergunta é nenhum, o Senhor está te dando uma oportunidade de arrependimento e de reestruturar isso na sua vida. Sabe, amados, nós não iremos fluir, não iremos usufruir de tudo que Deus tem para nós, se nós não voltarmos ao marco e recomeçarmos uma história com Deus. Sabe o que aconteceu então com Jacó? Depois daquele sonho maravilhoso, onde ele viu o próprio Senhor, e o Senhor reforçou todas as palavras proféticas que ele tinha feito para Abraão e para Isaac, agora Deus faz para Jacó. Então, no verso 16, diz assim: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Sabe, neste tempo muitos estão despertando do sono espiritual. Muitos estão despertando da religiosidade que vivia e estão percebendo, Deus está aqui. Sabe, que talvez mesmo que você não percebesse, talvez mesmo que você não era intencional, Deus estava ali na tua casa e está dizendo: filho, acorde, acorde, acorde para este novo tempo. Mudou a década, mudou a estação, girou o ciclo, e nós precisamos viver este novo tempo. Não há tempo mais de ficar dormindo. Sonhar é bom, mas depois que nós sonhamos, nós precisamos começar a agir para o sonho se concretizar. Deus começou a quebrantar o coração de Jacó. Jacó não era mais aquele insensível enganador, ele já tinha mais sensibilidade, e ele começou a dizer: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Sabe que Deus está na tua casa, talvez você não saiba ainda. Deus está na sua vida, talvez você não saiba ainda, mas é tempo de você despertar do teu sono espiritual. Sabe, Deus tem uma palavra profética para você. Você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, e talvez você não saiba disso ainda. Então acorde do teu sono, desperte. Você é um homem excelente, um marido excelente. Talvez você não despertou do teu sono ainda, e o Senhor quer te acordar essa noite. Você é uma mulher abençoada, mulher sábia que edifica o lar. Talvez você não percebeu ainda, o Senhor está despertando o teu sono. O Deus está dizendo para você: filho, você é um filho que honra teu pai, você é um filho obediente. Talvez você não entendeu isso, mas o Senhor te acorda do teu sono essa noite. Desperta, tu que dormes. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. No verso 17 diz que Jacó, ele tremeu, ele temeu. E ele disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus.
Querido, a tua casa precisa ser um ambiente de salvação. A tua casa precisa ser um ambiente seguro, a casa de Deus. O teu lar precisa ser esse ambiente. É tempo de despertar. É tempo de levantar um altar ao Senhor na tua casa. E sabe então o que Jacó fez? Ele acordou muito cedo. Pegou aquela pedra que ele tinha feito por travesseiro. Aquela pedra que era uma vez símbolo da sua vergonha, símbolo da sua falência, símbolo que ele estava sozinho e não tinha ninguém. Então ele percebeu, Deus está aqui, os anjos estão aqui, eu não estou sozinho, eu tenho uma palavra profética. Aquilo que Deus liberou sobre o meu avô, sobre o meu pai, está sobre minha vida. Ele pega aquela palavra, ele pega aquela pedra e ele então constrói um altar. Sabe o que a gente vê nesse texto, querido? Um homem que entende o que Deus está fazendo, a transição que Deus está fazendo na vida dele. Então ele pega aquilo que era um objeto de vergonha e transforma como um altar de adoração ao Senhor. Sabe, queridos, as minhas crises, que antes era uma pedra para mim, hoje é um altar de adoração ao Senhor. Hoje eu posso pegar as pessoas, levar até naqueles marcos e dizer, olha, aqui eu tive crise, aqui eu sofri, aqui eu chorei, aqui eu achei que estava sozinho, mas eu levantei um altar e agora eu posso adorar ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas na minha vida. O Senhor pede para você construir um altar. Talvez o teu casamento é um fracasso e Deus fala, olha, pega essa pedra e começa a transformar um altar. Daqui a pouco você vai estar usando o teu casamento como testemunho, vai ser para a glória de Deus. Você vai dizer, olha, eu estava com o meu casamento acabado, mas um dia eu ouvi uma palavra de Deus, eu acreditei, então eu caminhei para essa promessa. E Deus fez grandes coisas na minha vida. Sabe, queridos, entenda, Deus, Ele quer transformar a tua vergonha em um altar de adoração ao nome dEle. Sabe, aquilo que te traz vergonha, um dia você vai olhar, olha, um dia eu tive muita vergonha, mas hoje eu vejo onde o Senhor me colocou, e aquele agora é um altar de adoração ao Senhor. Ele construiu um altar, colocou aquele lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. Ele fez um voto com o Senhor, e ele diz, o Senhor será meu Deus. E ele se comprometeu a ser fiel no Senhor, porque até então ele não tinha nada, e ele sabia que Deus tinha prometido grandes coisas. Ele falou, Senhor, se o Senhor cumprir a tua parte, eu vou cumprir com a minha, e eu vou ser fiel nos dízimos, em tudo que o Senhor me dá, eu vou devolver ao Senhor. Então Jacó, ele se levanta daquele lugar, e começa um novo ciclo da vida dele. Sabe, queridos, Deus, Ele permite que nós tenhamos algumas crises, para que naquele ambiente de crise a gente construa um altar ao Senhor. E a minha pergunta para você, você tem construído altar ao Senhor? Ou você tem pegado a pedra e adorado a pedra? Você tem idolatrado a tua crise, você tem idolatrado a falência do teu casamento, você tem idolatrado a tua falência financeira, você tem adorado aquilo, sabe? Adorar é prestar culto, é prestar atenção. Talvez você está olhando para isso, para a sua pedra, e o Senhor fala para você pegar isso e construir um altar de adoração a Ele. Pegue o que você tem hoje. Consagra o teu casamento, consagra a tua família, consagra a sua vida, consagra as tuas finanças ao Senhor. Tudo que você tem, entrega a Ele. Consagra, construa um altar com aquilo que está nas suas mãos. Sabe o que é maravilhoso, queridos, neste texto? É que a escada que Jacó viu, ela simboliza, é uma tipologia de Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos liga a Deus. Quem nos conecta aos céus, querido, é Jesus. Ele nos religou de novo no Pai. Sabe, no Novo Testamento, algumas vezes Cristo é reconhecido como uma pedra. E nós precisamos pegar e trazer este fundamento firme para a nossa casa, os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira, os nossos sonhos, tudo que temos e somos, o que vier a ser, precisa estar fundamentado sobre essa rocha. E eu pergunto para você, o que Cristo tem sido na sua vida? Jacó, ele teve de uma certa forma um encontro com Jesus. Sabe, ele teve um encontro com o Senhor e aquilo mudou a vida dele. Você já teve encontro com Cristo?
Se sim, por que tua vida ainda não foi mudada? Talvez você ainda não deixou Cristo governar a tua vida. Talvez você ainda não deixou a sua vida ser um ambiente de conexão entre céu e terra. Talvez você não transformou sua própria vida como Betel, como a casa de Deus. Sabe, querido, Betel é um lugar onde Deus fala e dá destino. Entenda bem, Deus fala ainda, e Deus falou com Jacó naquele dia, e deu um destino para ele. Jacó estava perdido, Jacó estava fugindo do seu irmão, e Deus começa a lembrar das promessas, e começa a dar um destino profético para Jacó. Deus tem um destino profético para você em meio a esse caos. Deus tem um destino de bênção, um destino de futuro próspero para você, mesmo no meio desse caos, mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Como então ter essa experiência que Jacó teve? Querido, primeiro ponto, que você possa entrar na presença do Senhor. Jacó ele se permitiu entrar nesse sonho. Jacó ele se permitiu, sabe? Faça aquilo que Jesus falou nesses dias. Tranca a porta do teu quarto e vai para o secreto. É tempo de quebrantamento, não é tempo mais de ativismo. É tempo de quebrantamento, de ouvir o que Deus está soprando. Muita coisa vai mudar, querido. O mundo não será mais o mesmo depois da Covid-19. Seu ministério não será mais o mesmo. Essa igreja não será mais a mesma. Nós não seremos mais o mesmo. E nós precisamos estar preparados para este tempo. Como nós vamos nos preparar? Entrando no secreto. O Senhor nos chama para entrar no secreto. Aprenda a ter uma vida de devoção a Jesus. Se você é discípulo dele, você precisa ouvir teu mestre diariamente. Primeiro ponto, vá para a presença. O segundo ponto, ouça o que ele está revelando. Não adianta você ir para a presença, falar, e quando Deus for falar, você levanta e sai. Gaste tempo na presença do Senhor, invista tempo na presença do Senhor. Jacó, ele ouviu a palavra profética. Jacó, ele decidiu obedecer. Sabe o que Jacó mais fez? Então, ele entrou na presença, ele ouviu o Senhor. E aí ele então se arrepende. Você precisa se arrepender, querido. Homem, você precisa perceber que você está errando como pai, como esposo. Mulher, você precisa perceber que está errando como esposa, como mulher. Filho, você precisa perceber que está errando como filho. Talvez você está errando como no teu ministério, na sua vida profissional. O quanto você está estudando neste tempo, quanto você está buscando criatividade nesse tempo, quanto você está buscando melhorar este tempo. Reconheça, se arrependa da religiosidade. Quanto tempo você está na igreja sem conhecer a Jesus? Arrependa-se. Jacó se arrependeu. Quarto ponto, Jacó construiu um altar no Senhor. Ele construiu um marco. E sabe o que aconteceu alguns anos depois? Gênesis 35. Jacó ele volta para Betel. Agora Jacó não volta mais carregando uma pedra. Jacó ele volta com uma família muito grande. Jacó ele volta com um rebanho muito grande. Jacó ele volta com o coração quebrantado. Jacó ele volta para o marco, para onde Deus mudou, virou a chave na vida dele. Ele volta com a vida transformada. Ele volta com parte da promessa de Deus cumprida na vida dele. Então ele cumpre com o voto que ele fez ao Senhor. Senhor, o Senhor foi fiel comigo, eu serei fiel com você. Querido, se você quer continuar crescendo, prosperando, seja fiel com o Senhor. E não estou falando só na área financeira, eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor com o teu cônjuge. Seja fiel ao Senhor com a tua família, com a tua estrutura. O que Deus tem te dado, seja fiel ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida essa noite, em nome de Jesus. Quero profetizar sobre você. Feche os teus olhos onde você está. Não desconecte, ainda temos uma novidade para você. E você vai gostar muito. Mas feche teus olhos aí na tua casa mesmo. Coloca a mão ao altura do teu coração. E deixa Deus falar com você. Transforme a tua casa na casa de Deus, Betel. Transforme a sua casa um ambiente de paz. Começa por você. A restauração começa no indivíduo, depois no casal, depois na família. Começa por você. Eu quero profetizar sobre sua vida, querido, que os ventos que vieram para nos derrubar, eles irão nos empurrar mais rápido para o nosso destino profético.
Sabe aquele vento que veio para derrubar você? Ele vai te empurrar mais rápido para o teu destino profético em Deus. Creia nisso. É tempo de reconstruirmos nossos altares. É tempo de olhar para os marcos. É tempo de olharmos para onde o Senhor nos chamou. É tempo de olharmos para tudo que Deus fez. Conta as bênçãos que Deus já fez para você. Você vai ficar surpreso o quanto Ele já fez. Não desista. Não é tempo de parar, é tempo de se reinventar. Não é tempo de parar, é tempo de reestruturar. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.